Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. O meu nome é Fred, eu tenho 30 anos de idade e eu vou contar aqui a minha história como testemunha de Jeová. Bem, a minha vida como testemunha de Jeová, ela teve início quando eu ainda era praticamente um bebê. Minha mãe, ela começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová quando eu tinha apenas 1 ano e 5 meses, mais ou menos, de idade. Eu lembro que ainda foi comemorado o meu aniversário de 1 ano de idade, mas foi o único aniversário que foi comemorado durante toda a minha vida. Então minha mãe começou a estudar a Bíblia, né, com as testemunhas de Jeová. O meu pai também era católico, porém o meu pai não aceitou o estudo. Minha mãe queria que ele aceitasse, meu pai não aceitou e minha mãe começou a estudar. Depois, mais ou menos de 1 ano que minha mãe estava estudando, ela já tinha aprendido algumas coisas, né, na organização e começou a inculcar também na cabeça do meu pai. Então, meu pai também começou a estudar a Bíblia e o Salão do Reino, na época, era bastante longe, era em outra cidade e a gente ia a pé, né? Não tinha carro nessa época e eram tempos bem difíceis. A gente ia a pé até o salão, cerca de talvez uns 5 quilômetros, e minha mãe me levava no braço, né? Então a gente passou a frequentar as reuniões frequentemente. Na época eram 3 reuniões na semana. Tinha as reuniões normais e na época tinha o estudo bíblico, que às vezes era realizado na casa de um irmão, né, de uma irmã. Tenho certeza que o irmão vai lembrar dessa época. Então a gente frequentava todas as reuniões e desde pequeno já foi inculcado na minha cabeça várias coisas, né? Por exemplo, a questão dos aniversários, né? Depois que eu cresci mais um pouco, a minha mãe começou a inculcar e me informar que a questão dos aniversários eram errados, né? E aí eu fui tendo isso na cabeça desde muito novo. E eu sempre fui um bom filho, né? Sempre procurei obedecer aos meus pais, sempre fui uma pessoa obediente e responsável desde muito pequeno. Daí então eu fui crescendo, né? E chegou um momento que meu pai ele recebeu um lote em uma cidade satélite de Brasília. Então a gente teve que mudar. Nessa época eu já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E aí a gente mudou aqui para uma outra cidade. Assim que a gente chegou nessa cidade, a primeira coisa que minha mãe fez foi colocar meu pai para procurar um salão do reino. Nessa época minha mãe ainda nem era batizada. Para você ter ideia, demorou muito ainda para minha mãe se batizar e meu pai também. Então minha mãe procurou um salão junto com meu pai e o salão era bem perto de casa, cerca de uns 500, 600 metros. E aí a gente começou a frequentar o salão do reino dessa cidade, né? Então, meu irmão, assim que a gente mudou, meu pai ele localizou um salão bem próximo da nossa casa, era mais ou menos uns 500 metros de distância. E quando a gente mudou, a minha tia, uma de minhas tias, veio morar com a gente, né? E ela começou também a frequentar as reuniões. Na família ainda ninguém era batizado, nem minha mãe, nem meu pai. Isso, nessa época, eu já tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E aí, todos nós frequentávamos as reuniões, até que minha mãe decidiu se batizar
e ela batizou no mesmo dia que a minha tia, que também já estava estudando nessa época. Aí, passado um tempo, a minha tia foi desassociada, né, por fornicação, e aí a minha mãe falou que ela não poderia mais morar lá com a gente, né, e expulsou a minha tia de casa. Aí minha tia voltou a morar com a mãe dela, que no caso é minha avó, né. Passado um tempo, se eu não me engano, em 1995, o meu pai também se batizou. Mas as pressões começaram na minha vida bem cedo. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos de idade, os irmãos já vinham me pressionar a participar da escola do Ministério Teocrático, que era para eu poder fazer os discursos e partes lá em cima. Só que eu era uma pessoa tímida e eu não queria participar de jeito nenhum, mas eu era muito pressionado, né, pelos irmãos. Não, irmão, o irmão tem que fazer parte, não é difícil. Até que eu cedi, né, cedi a pressão e me inscrevi lá na escola, né, do Ministério Teocrático. Então, recebi o meu primeiro discurso e muito nervoso, fiz. Na época, os discursos não são como era hoje, eram discursos mesmo, não era a leitura da Bíblia, né, como é hoje. E na época a gente tinha que preparar. Então, minha mãe me ajudava, logicamente, a preparar esses meus discursos. E aí, eu preparava, se não me engano, era cerca de 5 minutos que a gente falava lá em cima. E aí começaram as pressões, e eu era uma pessoa muito nervosa. Todas as vezes que eu recebia um discurso, eu me apavorava, né? Eu não queria estar ali realmente. Mesmo assim, continuei. Então, eu fui me desenvolvendo na organização. E nessa época os meus pais já eram batizados. A minha mãe batizou um pouco antes do meu pai, e meu pai se batizou em 1995. Logo em seguida, minha mãe chamou o meu irmão, que morava com a minha avó, para morar ali com a gente. Meu irmão nunca havia tido contato com as Testemunhas de Jeová, então minha mãe passou a dar o meu estudo e o dele juntos, né? Então a gente estudava juntos ali. Ela, juntamente com meu pai, passava o estudo para a gente. Então a gente foi crescendo, eu e meu irmão. Quando meu irmão tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, ele batizou, né? Mas logo em seguida ele foi desassociado. Acho que passou mais ou menos um ano, e aos 16 anos, mais ou menos, ele foi desassociado da organização. Então, naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe falou que se ele não quisesse seguir as regras de Jeová, que fosse seguir as regras do mundo, mas que não seguisse ali, não fosse ali dentro da casa dela. Então, expulsou meu irmão de casa com apenas 16 anos de idade. E aí eu não quis me batizar, mas continuaram me pressionando. Às vezes me perguntavam, mas por que você não quer batizar se você sabe que aqui é a verdade? Qual o problema? Né? E eu era assustado de, sei lá, me batizar e fazer alguma coisa de errado e ser desassociado. Mas quando eu completei os 16 anos, mais ou menos, se eu não me engano, em 2005, eu me batizei e começaram outras pressões logo em seguida, né? Quando eu completei meus 18 anos de idade, começaram as pressões para eu poder ser servo ministerial. Então, os irmãos me pressionavam de todas as formas. Na época que tinha o estudo bíblico na casa dos irmãos, o dirigente falava para eu dirigir o estudo bíblico. Ele me ligava um dia antes, né,
e falava, olha, amanhã quem vai dirigir o estudo bíblico é você, então você prepara aí para dirigir lá. E eu fiquei meio assustado com aquilo, porque praticamente eu estava sendo forçado, né, a ser servo ministerial. Porque nessa época só anciãos e servo ministerial dirigiam o estudo bíblico, eu não era nenhum dos dois. Então eles me pressionavam dessa forma, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.